Olá, pessoal. Vamos agora para a nossa última aula do curso de Economia Empresarial, onde trataremos dos ciclos econômicos. Os ciclos econômicos, eles representam a forma como a economia dos países se comporta, considerando seu crescimento ou a sua desaceleração. Nessa ótica do comportamento macroeconômico, é possível analisar se um país ou uma região está em curva ascendente, ou seja, com atividade econômica acelerada, se está parado ou ainda em desaceleração, ou em uma curva descendente. A teoria acerca dos ciclos econômicos busca explicar os movimentos e a dinâmica da economia, bem como o porquê de a economia de um país não ficar para sempre em aceleração estagnada ou sempre em desaceleração. A interferência do governo tem a intenção de suavizar os ciclos econômicos, tanto para a aceleração como para a desaceleração. Quando a economia acelera de forma muito rápida, ela pode gerar um aumento da inflação, uma vez que as pessoas irão consumir mais produtos em uma velocidade mais rápida do que eles são oferecidos. E por isso, os preços irão subir. Então, uma aceleração muito rápida causa um aumento da inflação. Já quando ocorre uma rápida desaceleração, surge o desemprego e a produção é afetada. Por isso, o governo, em alguns momentos, utiliza medidas fiscais para suavizar a subida e a descida da curva de crescimento e desenvolvimento econômico. As fases principais do ciclo econômico, como mencionado anteriormente, representam a economia em períodos de aceleração, estagnação e desaceleração. Mas também há alguns pontos dentro dos ciclos econômicos que despertam a atenção e merecem um melhor detalhamento, em face do impacto que tem nas famílias e nas decisões econômicas. Para analisar essas fases, nós vamos observar essa figura a seguir. Então, quando nós temos uma economia em desaceleração, o período pelo qual o país passa é chamado de contração ou retração da economia. Essa fase aqui que está sinalizada em vermelho. Ou seja, os cortes de investimentos e redução de custos são priorizados e as políticas de governo são utilizadas para frear uma queda acelerada da produção e da atividade econômica. O período de inclinação da curva ascendente representa uma expansão da economia, que é o que está representado aqui em verde. E, até certo ponto, a recuperação da atividade econômica. Embora nessa fase os investimentos e a alocação dos recursos sejam importantes, a maximização da produção deve ser priorizada, também chamado de período de recuperação econômica, em que há uma aceleração da economia até o ponto de prosperidade. Esse é o momento em que o país consegue ter resultados positivos e significantes ante o ciclo anterior, tendo por base a série histórica e comparando os últimos trimestres. Um dos principais aspectos relacionados ao crescimento econômico é a disponibilidade dos fatores de produção e a própria produtividade. Então, aqui a primeira fonte de crescimento econômico. A economia de um país ou de uma região aumenta quando a quantidade total de fatores de produção cresce ou quando, por inserção de novas tecnologias e arranjos tecnológicos de produção, ocorre uma eficiência produtiva. Desse modo, entendemos que os fatores de produção são as principais fontes de crescimento econômico, que estão fortemente relacionadas não só ao crescimento da população em idade ativa, aumentando o contingente de trabalho e produtividade, mas também aos maiores investimentos em estrutura e capital físico, ao próprio aumento do capital humano e da mão de obra, e principalmente aos avanços tecnológicos e às transformações da tecnologia nos processos produtivos. O crescimento de capital humano é uma das principais fontes do crescimento econômico. Porém, o seu impacto pode exercer diferentes resultados na economia se considerarmos o ciclo em que o país se encontra, bem como as condições de trabalho disponíveis no mercado. Acompanhada dos avanços tecnológicos, por meio da adoção de tecnologias e investimentos em pesquisa e desenvolvimento das unidades produtivas, a mão de obra qualificada e a competência digital exigida
principalmente na indústria de transformação e em alguns setores da economia, levam a uma pressão na sociedade para a formação de capital humano, para a atuação nas indústrias de alta tecnologia, com maior fluxo de trabalho, no mercado internacional. As duas principais causas do baixo crescimento econômico são, de um lado, a produtividade estagnada, cujo efeito sobre a oferta é direto, e do outro lado, uma demanda agregada estagnada. Então, esses dois fatores, eles são as causas de um baixo crescimento econômico. Então, a produtividade baixa ou a demanda estagnada. As causas e consequências do baixo crescimento e do desenvolvimento econômico mais lento incluem pelo menos 6 elementos. O primeiro é o aumento mais lento dos padrões de vida, aqui em primeiro lugar. Relembrando que o padrão de vida está diretamente associado ao crescimento econômico e que esse efeito é mais sentido por quem tem a renda estagnada, ou seja, tem a percepção de deteriorização da renda, principalmente as classes mais baixas da população. O segundo elemento relevante é a redução da arrecadação tributária, uma vez que um menor crescimento econômico leva a uma menor arrecadação de tributos em face do consumo dos indivíduos e dos investimentos das empresas. Uma terceira causa pode ser o aumento das dívidas do governo, estando intimamente ligada à menor arrecadação de tributos diante do baixo crescimento econômico, o que pode levar a um maior endividamento público. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Endividamento público. Temos ainda, como consequência do baixo crescimento econômico, um quarto elemento, que é o aumento da taxa de desemprego, causada pela baixa demanda da mão de obra e investimento nos fatores produtivos. Uma outra consequência, o quinto elemento, são as taxas de inflação mais baixas, uma vez que as pressões internas no mercado não criam volatilidade nos preços, e o Banco Central precisa reduzir as taxas de juros com o objetivo de retomar os investimentos. E, por fim, como sexto elemento, há ainda uma menor pressão sobre os recursos ambientais, emissão de gás carbônico, uso de combustíveis fósseis, entre outros, causadas pelo baixo crescimento da produção industrial e nacional. Com relação à recessão econômica, em economia, recessão significa uma retração do ciclo de negócios acompanhada de uma redução significativa da atividade econômica, ou seja, uma queda do PIB. Pode ainda ser chamada de recessão técnica quando se tem uma queda consecutiva do PIB por 2 trimestres. Recessão, portanto, é uma forte queda na atividade econômica e vem acompanhada de queda de renda, aumento de desemprego e redução das vendas no varejo. Tudo isso por um período de pelo menos 2 trimestres. Em 2020, a recessão foi causada pelo coronavírus. Essa recessão, que causou isolamento social e redução do nível de produção das empresas, que ocorreu devido à redução do contingente de trabalho ou à falta de suprimentos, em 2020 causou essa grande recessão mundial. A economia mundial ela foi fortemente impactada pela pandemia causada pelo Covid-19, tendo como reflexo a redução no nível de produção das empresas, a redução do contingente de trabalho e a falta de suprimentos.
Os impactos foram para além do mercado formal de trabalho, atingindo em massa os trabalhadores informais, os autônomos e principalmente os subsetores da economia com menor regulamentação. Antes de discutir os impactos da recessão, no próximo slide, é preciso dizer que os efeitos de uma recessão dependem de dois vetores. O primeiro vetor diz respeito ao tamanho e à profundidade da queda da produção, ou seja, qual o seu tempo de duração e quão profunda é a queda da produção. O segundo vetor determinará o impacto é o quão forte foi a atuação do governo para tentar suavizar os impactos. Por isso, quando se discute o impacto, avaliam-se esses dois vetores. Impactos da recessão. O primeiro impacto de uma recessão é dado pelo aumento da taxa de desemprego. Nesse contexto, algumas empresas, em função da queda de produção, podem entrar em quadros de falência ou ter que demitir funcionários. Outras empresas poderão cortar custos e, com isso, também reduzir o quadro de funcionários. Então, você vai ter uma queda da renda média ou redução desses salários. Já uma terceira situação, com a produção menor, ocorre quando as empresas deixam de contratar novos colaboradores. Sendo assim, a recessão apresenta um grande problema social e rapidamente observável, que é o aumento da taxa de desemprego. Já com relação à renda média ou à redução dos salários, nessa situação, as empresas tentarão reduzir os custos e uma forma de fazer isso, para além da demissão, é a redução da jornada dos trabalhadores. Nesses casos, principalmente, os trabalhadores terceirizados ou contratados temporariamente terão que fazer uma renegociação dos salários, ou então ter uma diminuição da remuneração, levando a uma queda da renda média. Um terceiro impacto da recessão econômica é o maior endividamento do governo. Em um cenário em que as pessoas e as empresas gastam menos, o governo irá reduzir a sua arrecadação tributária. Ou seja, se por um lado as empresas terão menos lucros, elas também pagarão menos imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Por outro lado, as pessoas terão uma redução de renda, mas também pagarão menos impostos. Como consequência, tanto as empresas quanto as famílias reduzirão seu consumo. Com a menor arrecadação tributária, há um aumento dos gastos do governo, o que resultará em um aumento do déficit do governo e do endividamento público. E também podem surgir, por uma política fiscal expansionista, na tentativa do governo de se recuperar perante a recessão econômica. Por fim, o quarto possível impacto de uma recessão é uma queda nos preços dos ativos, causada principalmente pela queda abrupta nos preços das commodities, petróleos, ativos imobiliários e índices nas bolsas de valores, sendo este último um dos principais termômetros do mercado de capitais. Nesse cenário de recessão, as empresas e o governo reduzem os investimentos, o que levará a um crescimento baixo no futuro. Ou seja, a recessão afeta diretamente a capacidade produtiva e de crescimento também para os próximos anos. Então, o impacto não é só no momento em que a gente vive a recessão, mas principalmente, né, nos anos que se sucedem uma recessão econômica. Com esse estudo sobre os ciclos econômicos e os impactos da recessão, nós finalizamos o nosso curso de Economia Empresarial. Espero que vocês tenham gostado do curso e qualquer dúvida temos também o nosso material complementar que tem mais informações detalhadas para um melhor aproveitamento dos estudos. Até mais, pessoal! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!